Bom, olha só, estudo recente revela que o desmatamento tem crescido em uma região apontada como futuro polo agrícola do país, localizada em estados amazônicos. Vamos saber mais detalhes desse estudo com o pesquisador e professor da Universidade Estadual Paulista, o Michel Alves. Professor, muito bom dia, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Bom dia, um prazer falar com você, com essa audiência do AgroMais, um prazer falar com vocês. Satisfação nossa em recebê-lo aqui, viu, professor? Bom, conta pra gente, então, o que esse estudo revela, em que circunstância ele foi realizado, ele traz pra gente algum número que a gente pode considerar alarmante? Bom, Felipe, esse estudo surgiu em função do monitoramento que a gente faz das áreas de expansão agrícola e ele mostra uma área de expansão agrícola na Amazônia, principalmente na confluência entre os estados do Amazonas, do Acre e Rondônia. Então, a análise que a gente fez foi para monitorar o avanço da expansão agrícola nessa região. E o que a gente detectou? Que essa área que concentra 32 municípios e uma área de cerca de 454 quilômetros quadrados, que representa 23% desses três estados, ela concentra também 76% do desmatamento e da degradação, o que é muito alarmante quando pensamos na sustentabilidade e no futuro da própria produção agrícola, porque essa região é muito importante, principalmente para o ciclo hidrológico, para o ciclo da água, que gera as chuvas que são importantes para as áreas de agricultura no Brasil. Então, o que a gente detectou dentro do entendimento do estudo é que essa região é muito relevante para a produção de chuva e que não existem condições edafoclimáticas suficientes para que exista ali um polo agropecuário que venha relacionado a estritamente monocultura, gado e soja. Pois é, exatamente, eu queria saber por que, exatamente, o governo, as autoridades, enfim, acabaram colocando essa região como, apontando essa região como um futuro polo agrícola. Existe algum motivo específico para essa região ter sido apontada como um futuro polo agrícola? Olha, Felipe, a gente sabe que existe atualmente um planejamento dessas áreas, né? Isso tudo vem com planos, isso não é do acaso. No caso dessa região, mais precisamente a partir de 2018, quando foi lançado o entendimento dessa região como área de interesse, foi determinado que ali havia uma zona para desenvolvimento sustentável. Uma zona de desenvolvimento sustentável, Abunã Madeira, mais conhecida também como a Macro. O que acontece, Felipe, é que essa região ela abrange estritamente o bioma amazônico e nós vemos iniciativas desse porte em outras regiões, como o Cerrado, no caso até do próprio Mato Piba, nós vemos esse tipo de abordagem. O que ocorre é que ali tem o interesse dos estados, dos governos estaduais, iniciativas, por exemplo, com interesse o suporte da Sudan e da SUFRAMA, né, que são superintendências relacionadas à Amazônia, e também da Embrapa Territorial. O intuito é gerar ali desenvolvimento econômico. Então, é a criação de uma zona desses 32 municípios para desenvolvimento econômico. A questão é que o desenvolvimento econômico nessa região da Amazônia, ele é diferente do que o desenvolvimento no Cerrado. A agricultura, a questão agropecuária tem que ser diversificada. Então, o que a gente detectou e por que essa região é colocada como polo agrícola é justamente em função desse interesse das instituições que eu citei com os governos estaduais. É exatamente político e também no sentido de gerar desenvolvimento econômico. Exatamente. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente pode atrelar então a isso aquela questão de especulação imobiliária, abertura de espaços ali na mata para atividade agropecuária. São esses alguns dos fatores que ajudam a justificar esse alto índice de desmatamento naquela região? A cadeia produtiva nacional, ela é pautada no entendimento de que a gente deve sempre visar a sustentabilidade. Então, quando a gente planeja uma zona de desenvolvimento sustentável, nós não podemos ter grandes aberturas de pastos de forma desregrada e muito menos áreas desmatadas para esse tipo de empreendimento. Então, a gente deve considerar um polo de desenvolvimento agrícola que contemple as propriedades que estão na região. Né? Então, o que nós temos ali? Temos diversas culturas que são de origem local e são de representatividade local. Essas culturas não estão completamente contempladas nos planos para o desenvolvimento dessa zona.
Então, quando a gente nota que o desmatamento e a degradação ocorre, é justamente porque a floresta foi retirada ou está em processo de retirada. E quando acontece isso, é para colocação de pasto ou para geração ali, implementação de talhões agrícolas. O que acontece, Felipe, é que essa região, quando nós notamos que existe um grande avanço do interesse econômico, gera especulação. E essa especulação traz para a região um problema grave, que é o de degradação, de desmatamento, porque aí há a abertura de novas fronteiras e não necessariamente isso é importante a médio e longo prazo para a produção agrícola. Você não cresce produção agrícola só com área. Agora, existe ali, vocês conseguiram identificar no estudo, um índice de desmatamento, um alto índice de desmatamento somente em áreas, terras privadas, ou há registros também, por exemplo, em unidades de conservação? Felipe, em praticamente todas as áreas da região, sejam elas privadas ou públicas, houve aumento do desmatamento. Inclusive, em 2023, é bom frisar que a partir de 2023 tem diminuído o desmatamento na Amazônia como um todo, mas nessa região ele ainda continua muito alarmante. Então, todas as categorias foram afetadas, excepcionalmente uma não foi, as terras indígenas, o que indica para a gente que a terra indígena serve como guardião da floresta, serve como protetora da floresta. Então, o nosso agronegócio, a nossa agricultura, o setor agrícola que está nos assistindo, tem que entender que, no quesito, precisa das unidades de conservação, precisa dos parques, precisa das terras indígenas, porque eles fazem parte de um elemento muito maior que gera as chuvas, que gera a condição para a produção. Então, se a gente parte do princípio que todas as unidades, todas as áreas tiveram problema, exceto a terra indígena, a gente tem ali apenas um guardião dessa grande quantidade de floresta, correto? Então, o que a gente tem que entender? Que é necessário preservar e conservar também, não apenas produzir com abertura de pasto sobre áreas naturais. Para a gente entender, por exemplo, para frear, de repente, esses índices aí, cabe a quem? Cabe ao governo, aos governos locais, estabelecerem políticas públicas para poder coordenar, na verdade, a implementação dessa área de desenvolvimento? Por que tipo de medida passa aí uma solução para uma situação como essa? Sem dúvida, o desenvolvimento econômico é importante para todas as regiões, incluindo a Amazônia. A questão é que se você degrada ou desmata uma região como a Amazônia, que é de floresta ombrófila mista, floresta de grande porte, alta densidade, que gera chuvas, então se você desenvolve uma área para aumentar a produção agropecuária e essa área não tem as salvaguardas ambientais para proteger aquele que gera o elemento que é muito relevante para a agricultura, que é a chuva, você está criando um problema para daqui a pouco, para médio e longo prazo, da falta de chuvas. Nós vimos no cenário nacional esse ano estados com graves problemas relacionados à seca, à falta de chuva, e também estados com graves problemas relacionados à chuva em excesso. O que está dizendo para a gente esse cenário? Que a gente desregrar a questão ambiental, ou seja, desmatar a revelia sem planejamento, sem salvaguardas ambientais, a gente cria um problema para a agricultura. É muito comum a gente frisar, Felipe e telespectadores, que a questão do desmatamento e a degradação é um problema ambiental. Porém, com as mudanças climáticas, o que a gente tem notado é que esse problema é também social e, agora, especificamente falando do nosso estudo, é um problema econômico. A gente está perdendo dinheiro se fizer isso, porque a gente está criando um problema para a produção agrícola a priori no médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de elementos dessa maneira, zonas dessas de desenvolvimento, é muito importante desde que a gente mantenha salvaguardas ambientais para não criar problemas para o futuro. Muito bem, professor. Eu queria agradecer demais a sua participação. Esse estudo, de fato, traz informações interessantes, alarmantes, importantes, né? Tanto para o setor agropecuário, para o setor do agronegócio, como também para o setor do meio ambiente. Então, a gente traz aqui um pouquinho sobre esse estudo para, de fato, fomentar e ligar aí um interesse nas pessoas em buscar informações e se aprofundar nessa questão que é tão importante, né? Mais uma vez, eu queria agradecer demais a sua participação, deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar, de repente, numa nova oportunidade sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, viu, professor? Muito obrigado. Obrigado.
Felipe. Obrigado. Um abraço a todos vocês do AgroMais e aos telespectadores.